queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar a respeito da Bíblia? Bem, o tema proposto hoje é um tema interessante, é um tema muito bacana para a gente poder debater acerca deste tema. O tema é o seguinte: como identificar um verdadeiro avivamento? Como identificar um verdadeiro avivamento? Como você identifica um verdadeiro avivamento? Se você é avivado, se a igreja que você hoje faz parte, ela é avivada. Como identificar isso? Bem, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 a 47, é a melhor referência que nós temos a respeito de avivamento. Na igreja primitiva, nós podemos observar que transformação, que motivação, que mudança era uma das características, da igreja. Até porque isso que eu citei é uma forma de identificar o avivamento presente. É por esta razão que esse texto do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 a 47, vai nos trazer bem a identificação de como ver, observar e como identificar o verdadeiro avivamento. Bem, o texto diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. É fácil demais nós identificarmos uma igreja avivada, Quando às vezes algumas pessoas dizem: eu sou avivado, a minha igreja é avivada, muitas vezes se relaciona com algumas situações que em nada tem a ver com avivamento. Porque avivamento é transformação, avivamento é mudança, avivamento é você ter vontade, ter sede de Deus. Esta é a grande verdade. Avivamento, ela te tira de um patamar de pecado e te leva a um patamar de santidade. O avivamento faz com que aquele que esteja caído agora esteja de pé. E aquele que não tinha mais interesse de Deus agora passe a ter interesse. Então, avivamento, nós podíamos citar aqui várias questões acerca do avivamento. Mas na construção desse texto, nós podemos identificar 5 coisas que faz com que a gente possa observar se nós ou uma igreja é realmente avivada. Avivamento não tem nada a ver com gritaria. Avivamento não tem nada a ver com línguas espirituais. Elas fazem parte, claro que fazem. As línguas espirituais fazem parte. Mas o verdadeiro avivamento pode se identificar através desses 5 pilares que eu vou comentar para você. Primeiro é que a gente encontra nesse texto o primeiro pilar, que é a oração. Algumas pessoas dizem que o termômetro de uma igreja avivada, de uma igreja espiritual, é quando ela ora. É verdade, mas não é só quando ela ora. Existem outros pontos que estão ligados a isso, que faz com que a gente
entenda se uma igreja é avivada ou não. Esses 5 pontos estão contidos nesse texto. Nós poderíamos trazer outros textos para citarmos, mas nós vamos ficar apenas detido neste texto, porque a igreja primitiva ela é a melhor referência que nós temos de um verdadeiro avivamento. Avivamento não é de boca, né? Como alguns, essa igreja é avivada, a gente é avivado, mas quando sai da igreja para fora, voltam os velhos hábitos, voltam as velhas situações, os velhos pecados, e isso não pode ser identificado como avivamento. Bem, o primeiro pilar de um avivamento, onde nós podemos identificar, é a oração. Realmente, a oração ela é um termômetro que mede a espiritualidade da igreja. Se uma igreja não ora, ela não é espiritual. Não é o dia de domingo que identifica a igreja como espiritual e avivada. Não é. Segundo lugar, a palavra de Deus. Porque os apóstolos, eles se dedicavam claramente à oração e à palavra, como diz a própria Bíblia. Né? A oração e a palavra era o que motivava eles a buscar ao Senhor. O terceiro que nós podemos citar é o evangelismo. Né? Ou seja, a razão pela qual Deus acrescentava a igreja era porque a forma com que a igreja caía na graça, né? Diante das pessoas que não tinham Jesus naquele tempo, os levava a serem despertadas para receber o evangelho. E é por isso que isso é tão notório, que quando Pedro ele pregou, né, quase 5.000 almas se converteram ao Senhor. Né? Muitas vidas se converteram ao Senhor. Por quê? Por causa da referência da igreja, né, que tinha caído na graça de todos, e por causa das evidências que nós estamos vendo e observando aqui. Então, a quarta coisa que nós podemos observar é a comunhão entre os irmãos. A comunhão entre os irmãos é uma coisa aqui que a gente pode observar de forma muito clara, pois nenhum sentia falta de nada, porque eles vendiam suas propriedades, vendiam seus bens, né, para poder ali apoiar um ao outro, e era esta forma que a igreja agia. E o quinto é o amor, porque nada disso se pode fazer se não tiver o amor. Então, queridos, esta é uma forma muito objetiva de observar se a sua vida ou se a igreja que você hoje faz parte é uma igreja avivada. Agora tem o seguinte, o avivamento não vai depender da sua igreja. O avivamento vai depender do meu comportamento com o Senhor. O meu comportamento, a minha busca por Deus, a minha busca pelo Senhor, a minha busca pela oração, pela palavra, pelo evangelismo, pela comunhão, pelo amor de Deus, é o que vai me manter em chama com uma vida avivada. E nada disso é de forma, digamos assim, é de forma pejorativa. Nada disso é de forma mascarada. Nada disso é de forma fingida. Não, é verdadeiro. Porque na igreja primitiva havia oração. Na igreja primitiva havia palavra, havia evangelismo, havia comunhão, havia amor evidenciado. Lá não se amava por vantagem própria, não era por fingimento, era amor de verdade. E a oração também era verdadeira. Por isso que eles passavam longos tempos em oração, porque eles evidenciavam o poder de Deus de forma muito verdadeira, ao contrário do que vemos hoje. Sinta o poder, alguns pregam, sinta o poder, veja o poder. E na verdade, quando você vai se envolver com aquele ambiente, você não vê nenhuma dessas características. Então, vamos buscar em Deus, orar, a palavra, buscar plantar o evangelho, a boa semente,
Porque aqueles que levam a boa semente andando e chorando, certamente terão consigo os seus molhos. A comunhão, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o amor de Deus que foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Amor não é fingimento, porque quando o Espírito Santo derramou amor nos nossos corações, derramou de verdade. E a Bíblia diz, o amor seja não fingido. Que Deus abençoe. Seja um compartilhador do bem.